A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queridos irmãos, amados irmãos, famílias abençoadas, né? Hoje, um sábado, eu resolvi aqui deixar uma pregação que Deus tem me incomodado, tem me tocado aqui com uma palavra. Eu tenho guardado alguns versículos aqui para aqui, né, falar daquilo que Deus tem mostrado, né, naquilo que Deus tem derramado. A gente tem que estar sempre ouvinte, buscando no Senhor a prática da palavra, né? Não deixar de pregar, não deixar de mencionar a palavra de Deus. Devemos, né, devido à pandemia, devido a tanta dificuldade colocada sobre a humanidade hoje, todo mundo necessitando, né, precisando de ouvir a palavra do Senhor, mas infelizmente as igrejas estão fechadas, né? Foi decretado, foi determinado, e nós estamos aqui para, né, deixar uma mensagem, né? Sempre é bom estar buscando no Senhor, sempre é bom estar ligado no Senhor, né? Para que a obra do Senhor venha se cumprir, né? Não é porque a igreja fechou que nós não somos pregadores, nós podemos pregar a palavra do Senhor, né? Não somos pastores, mas somos mensageiros da palavra, né? Então, que nós viemos aqui mencionar algumas partes da Bíblia que eu tenho marcado aqui, para que venha falar aos nossos corações, né? Então, eu vou orar nesse momento e levar umas palavras aqui, levar algumas palavras que Deus tem tocado, né? E eu achei no direito de compartilhar com os irmãos, amém? Senhor Deus e Pai, Pai querido e Pai amado, neste momento, Pai, eu peço a Tua presença. Sim, presença essa, Pai, que já está comigo há tanto tempo, né? Que está conosco, Pai. A sua presença nunca sai da nossa vida, né? É uma presença constante, né? O Espírito Santo que tem nos conduzido, tem nos levantado, tem nos colocado de pé. E assim eu agradeço, Pai. Agradeço, meu Pai, e aqui me esvaziando de mim, para que o Senhor venha crescer. E aqui, meu Pai, nós dando ouvido às Tuas palavras, às Tuas mensagens, buscando, pedindo direção, discernimento, pedindo do alto céu sabedoria. Pai, a Ti eu louvo e agradeço, Pai, por todos, meu Pai, nesse momento de angústia, de tribulação, né, no país, né, na humanidade em geral, a nação, né, que a Tua palavra, meu Pai, venha se cumprir em todos os ouvidos que chegar, e venha mudar, venha transformar, que a Tua palavra, meu Pai, faça morada eterna e permanente nos corações, para que todos venham dar ouvidos e se converter diante de Ti, né, e confessar, né, que a Tua palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Salvador. Então, Pai, que assim seja, feita a Sua vontade a todo tempo, e que a humanidade, Pai, venha cada dia mais se arrepender dos seus erros, dos seus maus caminhos, da iniquidade, da prática do mal, né, do coração enganoso, das línguas mentirosas, né, daqueles pastores que pregam por mentiras, que pregam pelo dinheiro, a todos aqueles, meu Pai, que estão tem que sair da prostituição, do lesbianismo, homossexualismo, Pai, adultério, da ganância, da soberba, de tudo aquilo, Pai, que não tem te agradado. É o que o Senhor pede para que o povo se arrependa. E quem sabe o Senhor virá do céu e sarará essa terra, né? O Senhor pede para que nós clamamos, venhamos clamar, venha clamar e pedir para um povo, para que o povo venha se arrepender. Né? E nós clamamos aqui, muitas vezes muitos estão sem forças, né? Fraco na fé, mas nós perseveramos em Cristo Jesus aqui em orar para que um povo se levante em clamor, em oração, em súplica, mas também que o povo venha ser obediente diante de um Deus tão grande. Para que, Pai, para que a Tua obra, meu Pai, se concretize em todas as vidas, em todas as famílias, em todos os lares. É o que nós pedimos, para que a enfermidade saia, meu Pai, e entre com a Tua providência, que é a cura, a libertação, que o Senhor, meu Pai, entre nos lares, em lares que neste momento talvez estejam com bebedeira, bebendo, se destruindo, muitas famílias em vícios, né, Pai, de jogos, de bebida, de cigarro, de drogas. Então, Pai, que o Senhor venha fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós só oramos, Pai. Nós oramos, eu tenho a certeza que a Tua mão, Senhor, está onde nós oramos. O Senhor já vai alcançando toda a família. E o Senhor, meu Pai, vai ali entrando com a Tua paz, com o Teu amor. E venha ter alegria, meu Pai, em todos os lares, em toda a família, em todo o casal. Que o Senhor venha, meu Pai, curar, sarar e libertar esse povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou levar uma mensagem aqui de João, no Evangelho de João, João 3, que fala do João 3,16,
né, nós vamos desfrutar e, né, conversar um pouquinho sobre essa mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia, Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Né? O João 3,16 está falando do grande amor de Deus, né? Da soberania do amor de Deus, que ele não perdeu o controle. Quando ele fala aqui que ele amou o mundo de tal maneira, é que ele tinha depositado na humanidade, em todos aqueles enviados por Deus, para que fosse boca do Senhor e fosse realmente obediente a todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos. Então Deus tem enviado vários profetas, tem enviado reis. Então Deus tem se preocupado com a humanidade, mas a humanidade se afasta do Senhor. Então Deus ele pega o seu melhor, que é o próprio Jesus, como filho, e envia à terra, exatamente para resgatar esse povo, para salvar esse povo, né? Então ele fala, eu amei o mundo de tal maneira que enviou o seu melhor para resgatar esse povo. Enviou o seu melhor por quê? Porque ele tem tentado resgatar a humanidade através dos seus enviados. Ele enviou José, enviou Abraão, enviou Salomão, enviou Davi, ele enviou tantos e tantos e tantos que, na verdade, não obedeceram, chegaram a pecar, chegaram a falhar, mas nenhum deles foi digno o suficiente de exatamente vir como um coração em obras, manifestar as suas maravilhas, seus prodígios, como o próprio Jesus que andou na terra, e foi plantado o amor através de Jesus, né? Ele semeou o amor, né? Então Deus deu o seu melhor para resgatar a humanidade restaurada e transformada, né? E a humanidade tem se afastado, a humanidade é desobediente. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Sim, realmente o mundo jaz do maligno. Então a humanidade cada vez mais se distancia de Deus. Nós olhamos que Deus tem o controle de toda a situação, mas o homem, pela sua ganância e pela sua heresia e pelas suas apostasias que existe, ele cada dia mais está longe de Deus. Vê que Deus enviou aqui o seu melhor para salvar e não para condená-lo. Ele falou, não enviei meu filho aqui para condenar, ele veio salvar. Mas aqui entra aquela passagem de Isaías 53. Quem deu crédito a essa pregação? Quem deu valor a Jesus que veio aqui, sem formosura, homens de dores, de trabalho? Ninguém deu valor, ninguém valorizou a morte de cruz. Eles tentaram enganar, fizeram o que fizeram, mas através do Espírito Santo, que Deus quando subiu, Jesus quando subiu, ele deixou o Consolador e o discernimento, ele pediu para que nós com o Espírito Santo e o discernimento e o conhecimento se achegasse mais a Deus, né? Ele é um povo que vivia com erros e pecados e iniquidades, pecando a todo tempo, e Deus ainda amando de toda maneira, dando o seu melhor. Para quê? Para que resgatasse eu e você, transformado e restaurado, para voltar ao Senhor. Porque Ele amou a obra-prima que Ele fez. Ele tem prazer no que Ele fez. Porém, o homem é desobediente. O homem é ganancioso, é soberbo, prepotente. O homem ele se afasta do Senhor a todo tempo.
essas enfermidades que vêm sobre a terra é permissão do Senhor para ver se o povo se arrepende. Para ver se o povo se arrepende. Deus quer aproximação. Deus quer que a humanidade se prostre diante dele e confesse verdadeiramente de coração e se renda aos pés do Senhor. Deus não enviou para condenar, ele enviou para amar. E o amor prevaleceu aqui na terra. Jesus, o próprio Jesus andou aqui na terra distribuindo amor. Muitos correram atrás de Jesus por interesse, como muitos hoje pregam a palavra por interesse. Hoje nós vimos muitas pessoas reclamando, dificilmente tem um pastor que pregue e vive, é impossível viver, porque o perfeito já subiu, Jesus subiu, ele era perfeito, ele é perfeito. Então a humanidade na terra aqui se aproximou da Bíblia, das Escrituras, Sagradas Escrituras, para tirar proveito. Muitos para ganhar dinheiro, muitos se vangloriando, se enriquecendo, na verdade juntando os tesouros na terra e não vão poder levar. Aí a palavra nos diz que nós devemos estar diante de Deus limpo de toda sujeira, de toda maldade, de toda prostituição, de todo adultério, de todo pecado, da mão sanguinária. Mãos limpas temos que estar diante de Deus. Deus quer colocar vestes novas nas pessoas, só que as pessoas e a humanidade não quer. Vou levar agora uma passagem lá em Tiago 4, que ele vai falar assim, Tiago 4:4. Ele vai falar assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pesado, é forte. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus é ciumento. Antes dá maior graça, portanto diz a Deus, resisti ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai. Chorai, converta-se ao vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aqui ele vai falar, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, ou julga a seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és mais observador da lei, mas sim juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas outrem? Você vê que Tiago 4, ele está falando aqui daqueles que amam o mundo. Amam o mundo e torna-se inimigo de Deus. É pesado essa palavra, mas infelizmente é assim. A humanidade está próxima, Deus quer salvar, Deus quer pegar uma humanidade limpa, Deus quer limpar, quer trocar as vestes das pessoas, Deus quer limpar o coração, a alma, quer entrar com a palavra, e o homem não quer sair da terra. O homem está grudado na terra de maneira que ele não quer largar, não quer sair da terra, porque a maldade já está aqui na terra. Ele falou que o mundo jaz do maligno, mas o povo não quer subir, o povo não quer se arrepender. O povo, ele quer continuar na prática do pecado, da iniquidade, daquilo que desagrada a Deus, como se diz, confrontando a Deus. Né? Ele fala assim, você que é amigo do mundo, você constitui-se inimigo de Deus, porque as coisas do mundo vão ficar. Deus quer mudar esse mundo que foi feito por ele em lugar de paz. Ele quer fazer aqui uma nova Jerusalém, ruas de ouro, de prata, ali onde a humanidade vai estar totalmente limpa, onde as lágrimas não surgirão mais, não terá mais lágrimas, nem prantos, nem rancor, nem choros. Então Deus está querendo mudar. Deus está querendo limpar esse mundo pecador,
esse mundo sanguinário que as pessoas matam por dinheiro, onde as pessoas pisam por dinheiro, onde a humildade está muito distante da humanidade. Ele fala muito aqui, a amizade do mundo torna-se inimigo de Deus, Tiago 4. Mas a humanidade, eles se achegam mais às coisas das práticas erradas. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe o que é? É que tudo que os olhos vê é atrativo, é bom, e as pessoas vão atrás das coisas e se distancia de Deus. Deus não fala aqui para você não ser próspero, para você não ser bem. Ele não te fala isso, ele fala que onde está o teu coração? Ali estará também o teu tesouro. E o teu tesouro muitas vezes tem sido o teu dinheiro. O teu Deus tem sido o teu dinheiro. Ah, mas eu sei ajudar, mas o seu coração está no que você tem. Olhai a humanidade como que está hoje. Olhai os presidentes, as guerras, os governadores. Olhai que situação que é essa, onde o presidente fala uma coisa e o governador fala outra. Onde uns juntam-se para destruir o outro. Hoje não se tem concordância. A lei maior é o presidente, pois não. Está todo mundo contra o presidente. E aí nós vamos ficar no meio de fogo cruzado, como cobaia do ser humano aqui na Terra, onde as pessoas não querem sair da Terra, querem ficar grudada, colada, e Deus está pedindo para o arrependimento. Arrependei-vos. É igual João pregou, arrependei-vos que é chegado o reino. Você vai subir, não vai levar o que você tem. Um dia todos vão partir e vai ficar tudo aqui. E o que você tem plantado lá em cima para Deus? Você tem plantado alguma coisa? Você tem plantado sementes boas para Deus? Para que Ele falar um dia, eu vou pegar esse filho meu que eu coloquei na terra e vou colocar ele frente a frente comigo, eu vou ver o que ele fez. Deus conhece o coração do ser humano. Enganoso é o coração do homem, mas Deus conhece. E lá fala, maldito o homem que confia no outro homem, né? Mas as pessoas acreditam mais no homem do que em Deus. Se olharmos hoje, a pandemia virou um comércio. Sim, pode estar, com certeza pode ser. O vírus está aí, sim, né? A gente tem que tomar os nossos cuidados. Não é desafiar a Deus, nem a lei, nem nada não. Você tem que ser obediente para viver em paz. Mas a maior lei é Deus. E a lei da terra está em corrupção. A lei da terra, quem determina é Ele. Você não tem palavra ativa, a sua palavra não vale nada. A minha não vale nada. Sabe por quê? Porque de 4 em 4 anos as pessoas colocam pessoas para governar o país e com esse presidente vem 40, 50 pessoas diferentes e ali estão aliadas. 4 anos de mandato eles estão aposentados e você continua do mesmo jeito. O ser humano vive na politicagem, é um fanatismo em tudo. Onde se carrega Lula nas costas, ou carrega Bolsonaro, ou carregava Temer, a Dilma nas costas, como se fosse um troféu, um prêmio, como se fosse um Deus. Hoje uma pessoa morre e ele vira um santo. Ninguém valoriza o preço da cruz. Sabe aquele que morreu na cruz? Jesus, que morreu pelas minhas dores, pelas minhas enfermidades, e pelas suas dores, pelas suas enfermidades. A sua morte. Ele morreu a sua morte. Sabia? Ninguém valoriza. Mas se um Pelé, se um Roberto Carlos, se algum artista morrer, a humanidade chora. Porque a pessoa a pessoa famosa. Mas quem criou a humanidade, ninguém valoriza. Daqui a pouco morre um famoso, aí todo mundo chora. Põe estátua, quer fazer um santo. E não, isso aí não agrada a Deus. Tudo vai passar. A única coisa que vai permanecer para todo sempre é a palavra de Deus. Eis que a palavra se fez novo todas as coisas. No princípio, o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra o tempo todo está.
Tudo vai passar, mas a palavra vai permanecer para todo sempre. Deus que criou os céus e a terra e criou você, talvez você não creia, talvez você não valorize, talvez você se acha melhor do que muita gente, mas não é não. Você é igual a todo mundo. Nós somos iguais perante Deus. Os valores em dinheiro, só é acrescentado zeros à frente, pois o valor em si não é nada. Quando se morre não leva nada. Mas tem pessoas que é muito soberbo, pessoas que têm o nariz empinado, pessoas que se acham que tem e é melhor que todo mundo. Na verdade, não é melhor que ninguém. De um artista para um catador de papel não se muda nada, ele só tem a riqueza. O corpo e o espírito é o mesmo. Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Mas o homem aqui faz estátua, faz santo dos artistas, dos cantores, dos jogadores, dos políticos. É um Deus na terra e Deus no céu, mas o Deus da terra prevalece da pessoa. Soberbo, ganancioso, pessoas que idolatram demais. E o maior tesouro nosso é a nossa própria vida, que não tem coisas mais valiosas que essa. E não se tem preço. Você não consegue pagar a sua salvação, você não consegue comprar a sua salvação. Mas o povo precisa e necessita de alguém para idolatrar, mas não adora a Deus, não louva a Deus, não se rende a Deus, não se converte. Se converter não é deixar de viver a vida, não. É reconhecer a grandeza de um Deus poderoso. Saber que foi Ele quem criou. E se Ele tirar o sopro sobre nossas vidas, nós vamos tornar ao pó. Do pó viemos e o pó voltaremos. Ele fala que nós somos os mais miseráveis, pobres, cegos e nus. Vamos morrer e vamos voltar para onde? Para a terra. E o que Ele fez? Ele pegou da terra e fez o homem. Então o ser humano, ele valoriza muitas coisas da terra e não valoriza aquele que veio na cruz e andou, e o amor prevaleceu e venceu o diabo. O diabo tentou comprar Jesus no deserto, se prostrares, me adorares. Está vendo essas riquezas do monte? Ali o Satanás tentou ganhar Jesus. Jesus falou, está escrito, somente a Deus adorarás, somente a Deus dará cultos. Quantas e quantas pessoas estão cultuando a Satanás? Né? A gente fala, é porque dar dinheiro, na verdade não é dar dinheiro. Cada um dá o que pode, né? Você pode dar em adoração, você pode ser um obreiro voluntário da casa do Senhor. Então é se doar para aquele que se doou, né? Não tem como pagar um preço, mas a gente pode ser melhor. A gente pode ser melhor. A gente não é santo, mas a gente pode ser melhor. Fazer com que a palavra chegue, alcance e faça uma mudança. Onde a palavra, ela pode conquistar. Onde uma palavra, ele pode ser um abraço das pessoas que perdem seu ente querido, né? Mas as pessoas não querem. As pessoas estão presas no mundo e não querem separar do mundo. O mundo é tudo aquilo que você está grudado nele, onde seu coração está. Uma casa, um carro. Ah, mas eu conquistei, com certeza, graças a Deus que você conquistou. Foi por obra da sua mão, suor da sua mão. Mas nem por isso a gente pode colocar o coração naquilo, né? Nem por isso a gente tem que ficar pisando, porque eu tenho melhor e outro tem melhor. Talvez tenha uma casa melhor, daqui a pouco é outra casa melhor, não vai se encher. É tudo vaidade. É tudo vaidade. Um carro bom, daqui a pouco outro carro bom. É tudo vaidade. Vai chegar o tempo que vai olhar, igual Salomão falou. Teve tudo, mas tudo foi vaidade. Então nós devemos nos atentar para as Escrituras que os tempos são maus. O mundo jaz do maligno. E a tendência é piorar. Não ache que vai passar a pandemia e está tudo bem. Já tem um ano. Já tem um ano. Sabe o que Deus quer? Deus quer que o povo se arrependa. Deus quer que o povo se arrependa. Deus quer um povo preparado. Pode se prolongar? Pode se prolongar. Pode vir mais enfermidade? Pode vir mais enfermidade.
Tudo é permissão do Senhor. Torna-se em si do homem, porque virou um comércio muito grande. O remédio, hoje em dia, acusa o Covid, já tem que comprar remédio, né? Infelizmente é assim. Por trás de uma coisa vem outra coisa, né? Mas e a obediência a Deus? Ele guarda, ele livra, ele sara. Ele é longânimo e misericordioso. Se o povo se arrepender, ele ainda ouvirá dos céus e sarará essa terra. Se o povo clamar, se o povo buscar, se o povo se arrepender e se humilhar, Deus ainda pode curar, Deus ainda pode ter as misericórdias dele, porque é infinita as misericórdias dele. É longânimas. Então ele pode fazer o que ele quiser. Nenhuma folha cai se não for permissão do Senhor. Ele não perdeu o controle, ele tem o controle. Ele tem o controle de toda a situação. O homem se engana, acha que está tudo no controle dele. Não tem controle nenhum, o controle está lá em cima. Ele tem o controle, ele está com o controle. Ele não perdeu o controle. Então ele quer que o povo se arrependa, que o povo se volte a ele. O povo foi castigado no Egito pelas 10 pragas. As 10 pragas prevaleceu até o povo se arrepender. Mas o povo é desobediente a todo tempo. Aconteceu, se rendeu e depois virou desobediente de novo. A iniquidade tem entrado e tem destruído. A humanidade cresceu demais. E poucos dão importância à palavra. Poucos se rendem à palavra. Aqui no 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4, ele fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nos quais o Deus desse século, Deus minúsculo, se você olhar bem, está Deus minúsculo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus cegou o entendimento. Deus cegou o entendimento de muitos aí. A todo aquele que se voltou, não crê em Deus, e a humanidade, ele crê no inimigo. Ele crê no inimigo, mas não crê em Deus. Aos incrédulos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Deus quer mudar o mundo, Deus quer mudar, restaurar, transformar. Só que o mundo, as pessoas em si, estão grudadas no mundo e não querem sair. Eles não querem sair. Vamos ali para João, Evangelho, 1 João 4, 1 João 4, 1 ao 6. Aleluia, Jesus. 1 João 4. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus de poder e de glória. Soberano é o Senhor, meu Deus, sobre toda a terra. Tu és poderoso e fiel a todo tempo. Glória a Deus. 1 João 4, do 1 ao 6. Ele fala assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O 3 ele é mais forte.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Irmãos, não se enganeis não. Já está plantado, tudo indica para que lado que vai. É claro que a gente não vai falar aqui quem que é, quem que não é, porque a gente não sabe, né? Aparentemente parece que se levanta de tal lugar, já está no mundo, com certeza. Já está no mundo e ele fala como se fosse Deus, querendo ser Deus, falando mal de Deus, dos caminhos de Deus. Onde fala que Deus fracassou, onde Jesus fracassou. Na verdade, Deus não fracassou, Deus não falhou, Jesus não fracassou. É tudo determinado para ver até você a crer ou não crer. Em crer no anticristo e não crer no Senhor. Ele deixa o livre-arbítrio para você acreditar no que você quiser. Mas saiba que ele, querendo ser Deus, ele vai levar muitos à perdição. É o filho da perdição ele. Aqui ele fala assim, o 4, filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqueles que é obediente, aqueles que é temente a Deus, aquele que não acredita em toda carne humana, aquele que ouve e é sensível à voz do Senhor, aquele que não acredita em tudo que é mentira, ele tem ouvido sensível às palavras e à verdade do Senhor. Porque Deus é verdade, o inimigo é o erro, é o engano. Aleluia, Jesus. E aí ele fala aqui no 5, do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A verdade prevalece, Deus não mente. O inimigo mente, engana. Ele fala aqui dos falsos. Muitos falsos virão em meu nome. O que mais tem é pessoas se levantando como se fossem os maiores conhecedores da Bíblia, conhece tudo. Mas estão distante de Deus, não estão próximo de Deus, estão longe, bem longe. Cuidado com o espírito de engano. As escrituras é bem clara, cuidado com o espírito de engano. Faça a prova com Deus. Olhai para ver se é, se não é. Deus fala que não se tem por inocente aquele que conhece e permanece no erro. Aleluia, Jesus. E o 18 vai falar assim, o 1 João 5,18. 1 João 5,18. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo não tem poder sobre aquele que é temente a Deus e obedece a Deus. Não é sair afrontando o inimigo, não, é que ele não pode te tocar. Ele não pode te derrotar se você está ligado no Criador, se você está ouvinte e praticante da palavra. Não é teatro, não é teatro. Olha, não existe pessoas perfeitas no mundo, mas existem pessoas que tentam ser melhor perante Deus. Né? Não andar em mentiras, não andar em engano, não estar no altar com adultério, com uma pregação mentirosa, pregando e não vivendo. A gente tem que ser melhor, porque os ouvidos, os olhos estão atentos a todos. Deus está vendo o que nós fazemos aqui na terra. Poderemos enganar a Deus? Quem somos nós para enganar a Deus? Enganamos a nós mesmos. Então tentar ser melhor, não é você falar eu sou santo, eu não peco mais. Não, é se arrepender de imediato. Ele fala, erreis, mas não pequeis. Você ainda tem um advogado, intercessor, aquele que está intercedendo pela sua vida. E nós temos que se humilhar, pedir perdão a Deus todas as vezes que errar, porque nós sabemos quando nós erramos. Quem não sabe quando erra? E é imediato. O 19 fala assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno.
O mundo está no maligno. Tudo aquilo que o cenário tem montado aí para trazer a humanidade aos pés de Satanás, está aí, ó. Apenas uma palavra de conserto. Deus quer que você se arrependa, esteja atento, porque as coisas já têm acontecido. As profecias já aconteceram, os selos já foram abertos, a trombeta já tocou. Isso é questão de segundos, é no piscar de olhos. Olhai que as 10 virgens, 10, 5 prudentes e 5 loucas, 5 nércias. Deus vem pegar uma igreja preparada, limpa. Entra no meio dela e permaneça, não queira sair. Nós devemos estar perante Deus limpos. Um dia nós vamos estar diante deles. E ele vai falar, você ouviu a palavra? Ouvi. E por que se afastou? O Evangelho de João 3,16, porque Deus não querendo perder e sabendo que da fraqueza do homem, Deus sabendo que o homem não ia conseguir vencer o pecado, já tem a sua conquista preparada através do seu Filho. O melhor, para extrair o melhor do homem, para o arrependimento, e se voltar para Deus, restaurado, limpo de todo o pecado. É o desejo de Deus. Deus sabia da falha do ser humano, mas ele enviou o seu melhor para arrancar o melhor de nós, extrair o melhor de nós, para que se volte para ele como o melhor, como uma obra-prima que ele tem preparado, que ele fez a obra-prima, que foi o ser humano. E ele amou de tal maneira que enviou seu filho amado para resgatar. Ele deu o seu melhor para ver se consegue arrancar de nós o melhor. Extrair da gente o melhor. Estar diante de Deus como o melhor. Se preparar. Ver o engano. Ver o Satanás armando, fazendo armadilha aí. O povo